mais uma campanha que se inicia, mais motivos para o Senhor falar conosco sobre as suas vontades, sobre os seus desígnios. Esse tema é um tema muito forte, é um tema alegre, né? Viva a alegria plena em Deus. Alegria plena. Nós sabemos que alegria plena só em Deus. Não existe alegria plena em outro lugar, apenas na presença dele que nós conseguimos essa alegria. Gostaria de ler aqui Filipenses capítulo 4, versículo 4. Nós vivemos em um mundo repleto de distrações, repleto de tristezas, incertezas. Muitas pessoas buscam alegria em coisas passageiras, como bens, como carros, como talvez um namoro, um casamento, né? Mas a alegria verdadeira e duradoura é encontrada apenas em Deus. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Certamente que existe uma predisposição pessoal, emotiva, porque se você começar a encontrar motivos para ficar triste, como os atores de novelas e filmes fazem, eles até choram, porque pensam em momentos tristes da vida deles. Cada um utiliza uma técnica. Você vai criar um bloqueio ali que você não vai conseguir se alegrar. Mas Paulo diz à igreja de Filipenses: alegre-se sempre no Senhor. E novamente, alegrem-se. Nós sabemos que existem vários tipos de alegrias. Nós vamos falar sobre algumas aqui. A Bíblia apresenta diferentes tipos de alegria. Algumas que vêm de Deus, outras que vêm das emoções humanas, e algumas que podem ser através de enganações do inimigo, tá? Entender essas categorias nos ajuda a discernir que tipo de alegria estamos vivendo a cada momento da nossa vida. Primeiro, nós temos uma alegria emocional, que é uma alegria humana, uma alegria inerente da nossa alma. Por exemplo, em João 16, 21, diz: ela se alegra por ter nascido um homem no mundo. Essa passagem fala sobre o nascimento de um filho, que é um motivo para se ter alegria maior que esse. Quando um filho vem ao mundo, nós temos ali um momento alegre. É uma alegria natural, é uma alegria humana, né? Em Eclesiastes 3:4 diz que existe tempo para chorar e existe tempo para rir. Também está falando dos momentos alegres, dos momentos tristes, porque a vida também é feita de momentos, principalmente para quem está no mundo. Existem os momentos de tribulações, quando alguém da sua família, por exemplo, vem a óbito, certamente você vai atravessar um momento triste. Mas mesmo nos momentos de tribulações e tristeza, a presença do nosso Deus traz conforto e alegria aos corações. É Ele que nos sustenta. Por exemplo, hoje a igreja inteira está passando por um momento muito alegre, onde nós comemoramos o aniversário do nosso querido pastor, não é verdade? Onde no ano de 1988, lá no Hospital Fundação CESP, em Cacoal, Roraima, às 23 horas e 40 minutos da noite, a missionária, a irmã Lourdes, deu à luz aquela criatura de Deus. Que alegria foi para aquela família, né? E relatos, né, sobre a minha investigação, descobri que tem relatos que esse rapaz sempre foi um menino bonzinho. Um menino bonzinho. Sempre trouxe muita alegria para a família. Nunca deu trabalho, nunca foi rebelde, né? Então isso é uma alegria humana associada a uma alegria de Deus. Por ser evangélico, Deus está presente nesta alegria também, né? Nós temos também essa alegria. Ela é boa, ela é legítima, mas ela é temporária. Ela não se sustenta na alma sozinho. Ela precisa da presença de Deus para ser permanente nas nossas vidas.
Nós temos também a alegria enganosa, que ela tem origem no pecado, na vaidade, no orgulho, no prazer mundano. Em Jó 20, versículo 5 diz: o júbilo dos ímpios é breve. Essa alegria é uma alegria que às vezes ela vem oferecida pelo diabo para te enganar. É uma alegria porque na carne existe prazer. Você sair na noitada, hoje eu vou sair, vou curtir, vou beber, vou cheirar todas as carreiras que eu puder, né? Existe um prazer nisso, mas é uma alegria vazia. É uma alegria que quando no dia seguinte você tem a ressaca, você tem a rebordose, que é a ressaca da droga, você tem uma cama vazia ali ao seu lado, talvez você tenha se prostituído, talvez você tenha vivenciado momentos alegres que deram prazer à sua carne naquele momento, mas aquela é uma alegria enganosa, é uma alegria que o diabo coloca nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que estão no mundo. Por isso que nós procuramos a verdadeira alegria, que é a paz que só o nome de Jesus pode dar. Esta é a verdadeira alegria. Esses dias eu estava conversando com um colega do passado ali, e ele estava falando que ele estava muito doidão, que ele tinha fumado uma vela e tal, e eu estava falando para ele, aquela cara, né? Porque a maconha faz o cara dar risada mesmo, só que é uma alegria enganosa. A droga, o álcool, ele começa te pegando aos poucos. Você começa a beber, você fica alegre, você fica desembaraçado, você conversa com as pessoas, mas com o tempo, se você não beber mais, você fica insuportável. Com o tempo, se você não se adaptar a esses prazeres que o diabo oferece, nada está bom para você. Então você se torna um escravo daquilo. Então por isso é uma alegria enganosa, uma alegria que não vem de Deus. A alegria do mundo é como se alguém tivesse uma sede profunda e tentasse saciar essa sede com areia. Jamais ele vai conseguir. Essa é a alegria do mundo. E nós temos também uma alegria plena, uma alegria espiritual. Essa aí é a nossa alegria de todos os dias. É a alegria que diz lá em Salmo 122:1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho certeza que todos vocês se alegram ao vir à casa do Senhor. Às terças-feiras eu fico contente quando vai chegando a hora do culto. Cara, vamos para o culto, que hoje o pastor tem alguma coisa interessante que vai nos alegrar, com conhecimento sobre a palavra de Deus. E quem está na presença de Deus se alegra com o conhecimento da verdade, com o conhecimento da justiça. E é assim que nós vivemos. Essa alegria espiritual, ela tem origem em Deus, no Espírito Santo, na salvação e na comunhão com Deus. Em Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. A alegria é um dos frutos do Espírito. Se você está em espírito, se você tem conseguido se entregar verdadeiramente aos caminhos do Senhor, e o Espírito Santo está te conduzindo, te consolando e te acompanhando todo momento, um dos frutos é a alegria. Você se sente alegre, você não é uma pessoa amargurada, você não é uma pessoa ranzinza, mas não, você tem alegria. Você tem a alegria de lidar com seus irmãos, você tem a alegria da comunhão em comunidade com a igreja. Esse é um dos frutos do Espírito Santo de Deus. Em Salmos 16:11 diz: na tua presença há plenitude de alegria. A unção da alegria. Eu, quando era jovem, adolescente, eu congregava na templo de oração, e a gente tinha um hábito de fazer vigílias na igreja. Uma dessas vigílias veio sobre nós uma unção da alegria. Simplesmente não conseguimos ficar em pé de tanto dar risada. Todo mundo foi tomado por aquela unção,
E nós ríamos e ríamos numa alegria incessante, algo sobrenatural. Então Deus, Ele também é mistério. Deus, Ele também quer dar para você a alegria incessante, a alegria do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele quer colocar em todo momento alegria no seu coração, alegria ao estar cozinhando para o seu marido, alegria do marido ao estar trabalhando para poder trazer um conforto para o seu lar. A alegria do Espírito Santo de Deus, essa é a verdadeira alegria. É uma alegria eterna, independente das circunstâncias. A verdadeira alegria não se encontra no mundo, mas se encontra em Deus. Nós passamos por uma alegria também, que é uma alegria que permanece, mesmo nas lágrimas, como eu falei antes. Em Abacuque, no capítulo 3, do versículo 17 e 18, diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que várias coisas não aconteçam, eu me alegrarei no Senhor. Como eu comecei falando, se você ficar procurando motivos para se entristecer, você não está na presença de Deus, porque você está procurando setas para você mesmo. Nós devemos buscar na palavra do Senhor passagens para nos alegrarmos, para estarmos na presença dEle, para estarmos em comunhão com os irmãos. É um conforto, uma alegria quando a gente vai visitar um irmão, ele recebe a gente naquela paz, naquela alegria. Ali está o Espírito Santo de Deus, ali está a comunhão entre os irmãos, através da alegria, uma alegria plena em nosso Senhor Jesus Cristo. A alegria nos faz cantar e louvar, mesmo no vale, mesmo quando estamos passando pelas dificuldades, mesmo quando estamos passando pelas provações. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, entendemos que é nas provações que vem o nosso crescimento espiritual, que nós somos provados e aprovados por Deus. Então não se entristeça durante a provação, se alegre no Senhor. Procure na Bíblia, procure nas palavras de Jesus conforto para o seu coração naquele momento. Eu tenho certeza que você encontrará. Paulo e Silas foram presos e eles estavam na prisão louvando ao Senhor, e o louvor e a alegria deles atingiu a todos que estavam ali. Isso que nós devemos fazer. Nós devemos não assimilar a energia negativa que o mundo tem tentado colocar à nossa volta, mas nós devemos produzir uma energia para que esses mundanos, as pessoas do mundo, vejam que você tem uma alegria sobrenatural, uma alegria que vem do Espírito Santo de Deus. A alegria plena vem de um relacionamento com Deus. Em Salmo 16:11, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à sua direita. Então, Deus, em todo momento, Ele está falando conosco sobre uma alegria plena. Ela transborda sobre a sua vida, e nós devemos ser seres que transbordam. Nós devemos ser luz para a terra, sal para o mundo. Todas as vezes que eu venho aqui, eu acho que eu falo isso, porque é verdade, a questão da luz, você ser luz, você resplandecer a presença do Espírito Santo na sua vida. Sejam alegres na presença de Deus, que o Senhor, Ele vai nos conduzir para um local de santidade, para um local pleno. A alegria de Deus supera as circunstâncias. Abacuque 3, 17, 18, foi o que a gente viu agora. Mesmo que falte, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Senhor, eu estou passando por tribulação, mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Paulo escreveu com alegria. Paulo estava preso. Foi um dos momentos em que Paulo mais escreveu, foi quando ele estava preso. E mesmo assim ele era uma pessoa alegre. Ele tinha vários motivos para dizer: Deus me abandonou, Deus me deixou aqui para morrer, eu não vou mais segui-lo, eu não vou mais falar do seu amor. Mas não, a atitude dele foi uma atitude alegre. E hoje nós temos Paulo,
como um dos maiores discípulos e missionários e pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. Para todos aqueles que são os gentios, que somos nós, é o grande profeta dos gentios, é o grande profeta que levou a palavra de Jesus a todos os cantos da terra. Não permita que suas emoções ditem sua fé. Escolha se alegrar em Deus, mesmo nos dias difíceis. Movidos pela alegria. Não é uma alegria passageira, é uma força interior. Nós devemos ser movidos por essa força interior. Essa força interior é o Espírito Santo de Deus. Essa força interior é quando o irmão convida: vamos no monte, vamos acordar às 5 horas da manhã. Eu ainda tenho dificuldade, mas às vezes eu dou conta. Vamos pagar esse preço para estar na presença do Senhor. Isso é ser movido pela fé, é ser movido pela alegria, pela força interior que existe dentro de cada um. Em Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a minha força. Se está faltando força para você, peça, que Ele vai te dar com alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Quantas vezes não estamos cansados, abatidos, às vezes até queremos desistir, e nós pensamos: não, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria de Jesus, a alegria que Jesus mostrou ao estar aqui para ser crucificado por nós, é a minha força. Se Ele teve aquela força, por que nós não podemos ter? Por que nós também não podemos deixar resplandecer a alegria do Espírito Santo que existe em nós? E eu tenho certeza que você vai contaminar todos os ambientes em que você estiver. Se você está no seu trabalho e você começa a trabalhar com alegria, as pessoas vão até assustar. Se você está na sua casa e você começa a fazer tudo aquilo com alegria, quando a esposa pede: olha lá, pega a toalha lá que você deixou jogada, aí você vai e pega a toalha com alegria, e não com tristeza, né, irmão Carlão? Vai lá e pega a toalha com alegria. Tudo que você for fazer, faça com alegria, porque nós somos um povo separado, nós somos um povo eleito, que fomos escolhidos, uma geração escolhida para lutar a batalha do nosso Deus aqui na terra. Como viver essa alegria plena? Primeiro, buscando a Deus diariamente. Oração, leitura da palavra, buscando a Deus. Não existe outra forma a não ser buscando ao nosso Senhor, entregando-se ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é o Consolador. Como o pastor nos ensinou a orar aqui, orar não para Deus, sim, para Jesus também, mas também orar ao Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, encha-me, encha minha casa, abençoe os meus filhos, dê alegria, porque a alegria do Espírito Santo que Ele quer dar para nós é muito grande. Basta nós buscarmos essa alegria, servindo aos outros com amor e generosidade. Agora que a gente está na frente da ação social, a gente tem vivido um pouco do que é servir aos outros. Quando nós chegamos em um lar e você vê a alegria das pessoas, tanto pela cesta quanto pela oração. Esses dias eu cheguei em um lugar, eu orei pela família, aí tinha um rapaz que chegou logo em seguida: ora por mim, por favor, que eu separei da minha esposa. Então as pessoas, elas querem o que nós temos, que é a alegria do Espírito Santo de Deus. Elas querem isso, elas querem paz, elas querem amor, e através disso alcançar a alegria, louvando mesmo quando não sentimos vontade. Louvar a Deus não é só tocar uma canção. Você pode louvar a Deus em pensamento, você pode engrandecer o nome dEle, você pode se entregar a Ele em todos os momentos, confiando no plano de Deus, mesmo sem entender. Confiar é a palavra-chave. Fé, confiança. Nós temos que confiar que Deus está fazendo para nós o melhor todos os dias, que mesmo
no momento de tribulação, existe um plano de crescimento emocional para você. Que mesmo nos momentos de dificuldades, existe um plano para que você saia dali renovado, transformado, edificado na presença do nosso Deus. Entendendo que a alegria, ela é plena somente em Deus. Somente em Deus. Viver a alegria em Deus é viver enraizado nele, guiado por Ele e preenchido todos os dias por Ele. É assim que nós vivemos a alegria plena. Deus não quer dar alegriazinha de culto animado para nós, aquela alegriazinha que nós temos durante o culto e taratata, aí depois saiu ali e acabou. Não, Deus quer nos dar uma alegria plena, constante, eterna. Essa é a alegria que nós queremos e a alegria que Deus tem para nós. Alegria como fruto do Espírito, como diz em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade. Alegria, fruto do Espírito. Porque como assim fruto? Quando uma árvore frutifica, significa que ela cumpriu os seus estágios. Quando nós frutificamos, também significa que no Espírito Santo nós estamos dando frutos. E um desses frutos é a alegria de ser crente no nosso Senhor, a alegria de ser evangélico, a alegria de pregar a palavra do Senhor. Essa alegria Deus quer em nós. Deus quer nos dar uma alegria plena todos os dias, para que saibamos que onde nós formos, nós possamos levar essa alegria, nós possamos resplandecer essa alegria, e as pessoas serão tocadas através da sua alegria e através do mover do Espírito Santo em sua vida. Em João 15:11 diz assim: tenho-lhe dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A nossa alegria só é completa quando temos a presença de Deus. Quando Deus derrama a sua alegria sobre nós, aí nós temos uma alegria completa, um gozo eterno, né? Essa Bíblia, que foi escrita por volta de 1600 anos, que tem 40 autores, ela fala aproximadamente 200 vezes sobre a alegria. Deus é fonte de alegria. Deus se alegra com o justo. O crente deve se alegrar nele em todas as situações. Então, meus irmãos, é muito simples. É um tema muito simples, muito alegre de se falar, né? Sejamos regozijados pela presença do nosso Senhor. Vamos buscar a presença do nosso Senhor todos os dias, ao amanhecer. Vamos buscá-lo no monte, vamos buscá-lo na igreja, vamos buscá-lo dentro da nossa casa, com a nossa família. E assim, Deus vai derramar sobre nós uma unção de alegria. Ele vai derramar sobre nós uma unção de esperança, de amor, de paz. Porque alegria é paz. Quando você está feliz, você está em paz consigo mesmo. Você está em paz com Deus. E o que todo mundo busca nesse mundo é a paz. Às vezes nós buscamos alegria em coisas inúteis, em coisas fúteis, como carro, como dinheiro, como uma casa confortável. Mas a verdadeira alegria está em estar na presença do nosso Senhor. A verdadeira alegria está em estarmos conectados com Ele o tempo todo e podermos trilhar um caminho benéfico, um caminho que vai levar paz e alegria para as outras pessoas, para as pessoas que estão à nossa volta, para as pessoas que tanto precisam se conectar com Deus. Nós seremos essa ponte, nós seremos esse elo, através da nossa comunhão um com o outro, quando nós nos alegramos com o irmão, quando nós nos alegramos com os nossos filhos, quando os filhos se alegram com os pais. Aí está a presença real do Espírito Santo de Deus. E nessa campanha, nesse tema, Deus quer entregar para vocês, para nós, motivos para nós nos alegrarmos na presença dEle.
Deus quer entregar para nós uma renovação de alegria para as nossas vidas, porque às vezes as batalhas, às vezes as lutas, elas vão nos desgastando um pouquinho a cada dia, mas Ele quer que você se lembre da sua alegria quando você o aceitou como Jesus, como era intenso aquele sentimento, e aquele sentimento daquele dia, Ele quer trazer à tona em sua memória essa noite, e Ele quer que você se lembre daquilo, e que você sinta um prazer, um gozo, uma felicidade espiritual, uma alegria plena, que só pode ser concedida com a presença do Espírito Santo de Deus. Amém?